Esse vídeo a gente vai ver a questão 15 da prova do IFBA de 2019. Vamos ler a questão e entender o que é que ela está querendo. Pilatos foi numa banca de revista comprar pacotes de figurinhas para ver se completava seu álbum. Chegando em casa, ele abriu todos os pacotes, totalizando X figurinhas. Ele foi verificando as figurinhas e as que ele já tinha no álbum, ele iria descartar. O descarte das figurinhas foi feito em duas etapas, sendo que na primeira foram descartadas 1/4 do total de figurinhas. Aqui a gente já sabe que o total, a questão está chamando de X. Então, aqui vai ser 1/4 de X, que é o total de figurinhas. E no segundo descarte, 1/3 do que restou do total. Eu ainda não sei quanto restou, certo? Então, X é o total. Na primeira etapa, ele tinha X, descartou, então, tirou, subtraiu 1/4 de X, 1/4 do total. Quanto é que vai ser isso? X é um inteiro, certo? Se a gente pensar aqui, ó, dividindo em 4 partes, o denominador sempre indica em quantas partes eu dividi o inteiro. Aqui a gente tem 1x, né? 1 inteiro. 1 inteiro são as 4 partes. Então, a gente pode dizer que 1 inteiro é a mesma coisa que 4 quartos. 4 partes das 4. Então, ele separou essa quantidade de figurinhas em 4 partes. Quando ele tinha o total, ele tinha as 4 partes. Dessas 4 que ele separou, ele tinha todas as 4. E ele retirou 1/4. Então, 1/4 foi embora. Ó, 1/4 do que ele tinha, ele descartou. Então, a gente vai fazer 4 menos 1, 3. Repete o denominador. E o x, aqui também, o que sobrou foi 4x menos 1x, 3x. 3/4 de x. Isso é o que restou. Por que que eu preciso identificar o que restou? Porque ele disse que no segundo descarte, que é a segunda etapa, 1/3 do que restou foi o que ele descartou. Então, ele tinha 3/4 e 1/3 disso. Então, 1/3 do que restou. A gente tem que multiplicar, certo? Quando eu falo 1/3 de 1/3 de alguma coisa, 1/4 de alguma coisa, eu estou tendo que multiplicar por isso. Então, a gente vai fazer, ó, 3 vezes 1 dá 3, 3x, 3x vezes 1 dá 3x, e 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui, a gente pode simplificar essa fração, 3 sobre 12, né? A gente sabe que dá para dividir os dois termos por 3. Toda vez que a gente vai simplificar a fração, a gente tem que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, tem que ser o mesmo número. O 3 dá para dividir por 3 e o 12 dá para dividir por 3. Então, aqui não vai ser mais 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. E o 12 dividido por 3 dá 4. Então, vai ficar 1x sobre 4. Ou 1/4 de x. Ok? Então, vamos ler novamente e entender direitinho onde é que ele quer que a gente chegue. O descarte foi feito em duas etapas, sendo que na primeira foram descartadas 1/4 do total. Então, descartou 1/4 do total, restando 3/4 de x, 3/4 do total. E no segundo descarte, 1/3 do que restou. Então, isso aqui foi descartado na segunda etapa. Esse 1/4 de x é o que foi descartado na segunda etapa. Vamos ver a pergunta da questão. Determine o percentual de figurinhas descartadas por Pilatos do total de figurinhas que ele comprou. Então, na primeira etapa, ele descartou 1/4 de x. Na segunda etapa, ele também descartou 1/4 de x. Então, o total que ele descartou aqui foi o quê? 1 mais 1, 2, 2x. Repete o denominador, 2/4 de x. 2/4 de x eu também posso simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Fica meio de x, metade, ok? Metade do que ele tinha. Bom, o que é metade? Metade é 50%. Então, tá aqui. Se você tiver dificuldade de entender por que metade é 50%,
eu preciso, se eu quero trabalhar com porcentagem, eu preciso transformar esse denominador em 100. Então, para eu transformar o denominador em 100, eu tenho que multiplicar numerador e denominador por um número comum. Então, é a mesma ideia quando a gente vai simplificar, que a gente divide numerador e denominador pelo mesmo número. A gente pode usar o mesmo raciocínio para multiplicar e encontrar aqui, ó, o denominador 100. Quem é que eu multiplico 2 para dar 100? Eu tenho que multiplicar por 50. 2 vezes 50 dá 100. Mas se eu fiz isso com o denominador, eu sou obrigada a fazer no numerador também. 1 vezes 50 dá 50. Então, isso é 50 sobre 100, 50%. Então, a gente pode pensar dessa forma também, ok? Então, a gente termina aqui essa questão. Letra C é a resposta.